Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou Lucas. Eu peço que os irmãos localizem o capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Aleluia. Versículo de número 18. Aleluia. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda. Irmãos, por favor, diga assim: grão de mostarda. Grão de mostarda. Eu vou continuar a leitura. Que um homem, tomando-o, lança na sua horta, e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Verso 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, diga assim, fermento, que uma mulher, tomando, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que levedasse tudo. Por favor, abra a Bíblia em Mateus 17, verso 20. Mateus 17, versículo de número 20. O texto da palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga assim, grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, a minha versão, o verso de número 20 diz assim: Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé. A minha diz assim, ok? Algumas outras vai dizer assim: por causa da vossa incredulidade. Mas a minha versão vai dizer: por causa da vossa pouca fé. Eu peço que os irmãos se assentem, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós recentemente estudamos sobre um tema especialmente importante, que é o tema O Salvador em busca dos perdidos, e abordamos a ideia onde o Senhor Jesus é aquele quem vai buscar aquele que se perdeu, ou seja, tudo aquilo que precisa fazer no que diz respeito à salvação é Jesus quem faz. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Isso não é nosso, é um dom de Deus. Nós não podemos nos gloriar e tirar vantagem disso. Muito pelo contrário, nós éramos cegos, né? E hoje nós podemos ver porque Jesus nos salvou, não é verdade? E o tema Salvador em busca dos perdidos é um tema importante, sim ou não, irmãos? Sim. Claro. E nós tratamos sobre um segundo tema, sobre emoções protegidas. Esse tema foi um tema muito forte
muito abrangente, um tema onde a palavra de Deus revestiu a nossa mente, revestiu o nosso coração, guardou as nossas emoções, protegeu os nossos sentimentos, e Deus nos deu direções, equilíbrio, orientação, sabedoria. Porém, hoje nós vamos mudar a temática. Então, a partir de hoje nós vamos estudar sobre uma nova temática. Estudamos sobre o Salvador em busca do perdido, estudamos sobre emoções protegidas, e hoje nós vamos começar a estudar sobre crescendo na fé. Amém? Crescendo na fé. Diga assim: crescendo na fé. Crescendo na fé. Para que fique melhor, diga assim: eu vou crescer na fé. Eu vou crescer na fé. Muito bem. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, ok? Vamos estudar sobre isso. Eu fiz questão aqui de ler Mateus 17, 20, mas nós vamos ficar em Lucas 13, tá? Nós vamos ficar em Lucas 13. Mateus 17, 20 vai dizer: por causa da vossa pequena fé. Diga assim: pequena fé. Pequena fé. Irmãos, então se Jesus está dizendo que a fé de alguém é pequena, isso significa dizer que a fé pode crescer, sim ou não? Sim. Então nós podemos ter em outros textos, Jesus vai dizer sobre uma fé grande. Uma fé grande. Grande é a tua fé, mulher. Ou seja, então a fé ela pode ir crescendo. Então nós vamos estudar um pouco hoje sobre isso, ok? Porém, hoje é um estudo introdutório antes de nós adentrarmos sobre o crescimento da fé. Então, para que nós introduzimos esse estudo, nós tivemos a direção do Espírito de Deus. Lucas capítulo 13. Eu gostaria que você abrisse comigo o texto a partir do versículo de número 18. A partir do verso de número 18, Jesus vai usar duas figuras aqui. A primeira figura é do grão de mostarda, é a mesma figura que aparece lá em Mateus 17, 20, ok? É a mesma figura. E ele vai usar a figura do fermento. E pensando nisso, o Senhor vai trabalhar em algumas verdades aqui, para que a gente discirna e entenda o que o Senhor quer nos revelar e dizer. Só que no versículo de número 18, as palavras de Jesus começam a dizer assim, e dizia. Em outra versão vai dizer, então. E dizia, então. O que Jesus, eu vou parar um pouco aqui, a gente já vai seguir. O que Jesus ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer uma conexão com os textos anteriores. Então, o capítulo de número 13, essa história não vai começar no versículo de número 18. Jesus, na verdade Lucas, está descrevendo desde o versículo de número 1 do capítulo de número 13. Então é necessário fazer uma conexão com tudo aquilo que Jesus está dizendo desde o versículo de número 1 do capítulo 13. Fui claro aqui para os irmãos? Desde o versículo de número 1. Então Jesus ele está dizendo assim, e dizia. Então Lucas está comunicando os versos anteriores. E o que Jesus vai dizer? Agora é a fala de Jesus. Ele registra dizendo assim, a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei, ok? Então nós vamos falar brevemente sobre essa primeira expressão que o Senhor Jesus vai utilizar. O que é o reino de Deus? Porque Jesus vai dizer assim, com que eu vou comparar o reino de Deus? Ele vai usar uma figura, e essa figura é uma figura de um grão de mostarda, ok? Ele vai usar a figura de um grão de mostarda. Porém, eu gostaria de parar aqui com os irmãos, quando o Senhor Jesus, ele ressalta essa ideia do reino de Deus. E para que nós possamos entender um pouco sobre isso, vale nos entender o contexto daquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Então, quando Jesus disse assim,
eu vou dizer a vocês a respeito do que significa o reino de Deus. Então, qual era a expectativa daqueles que estavam ouvindo Jesus? Era uma expectativa geral de todos aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias, todos aqueles que esperavam a chegada do Messias, que era o ungido de Deus, que era aquele quem Deus o escolheu. Toda a expectativa era que ele viria como um grande rei, ele viria como um grande reinado. E na expectativa de todos aqueles que estavam ouvindo Jesus, esse rei possivelmente viria com um reino terreno, montado-se possivelmente em um cavalo, acompanhado e ladeado por soldados valentes e poderosos. Essa era a expectativa daqueles que estavam ouvindo Jesus naquele dia. E a expectativa deles é que esse rei que chegasse, ele iria trazer libertação sobre Israel. Por quê? Porque Roma estava subjugando Israel. Então, na mente daqueles que estavam ouvindo a Jesus falar sobre o reino de Deus, na mente deles era: o Messias que virá, ele virá como um reino, assim como foi Davi. Será um rei que terá um trono, será um rei que terá os seus soldados, será um rei que terá o seu exército, e ele nos livrará da mão do reino de Roma. Ele trará liberdade sobre nós, porque nós estamos sendo escravos de Roma. Até que os irmãos entenderam a perspectiva daqueles que estavam aguardando a vinda do Messias. Porém, Deus poderia levantar mais um libertador, Mário, no meio do povo, assim como ele levantou a Moisés no tempo passado. No tempo passado, Israel estava sendo subjugado também de novo por uma outra nação. E que nação era essa? O Egito. Faraó estava subjugando Israel. E o texto vai dizer que Deus gloriosamente levantou um homem por nome Moisés. E esse homem, além de ser o libertador, ele é o legislador, é aquele quem vai dar as leis para Israel. Então, na mente do judeu, ele está esperando vir novamente um Moisés para trazer liberdade física para o povo. Porém, quando o Senhor Jesus ele aparece, ele não vai aparecer somente anunciando libertação da mão dos homens, mas quando Jesus aparece, ele vai apresentar libertação das garras sujas de Satanás. Para eles aquilo era novo, porque a expectativa deles vai vir um rei assim como veio Davi, porque a promessa é que o reinado de Davi será eterno, e o Messias que virá será da linhagem de Davi. Então ele virá sobre um trono, ele virá com cavalo, ele virá com espada, ele virá com soldados. Mas quando Jesus aparece no cenário da história, ele vai anunciar o reino de Deus, a dizer assim: a minha libertação para vocês não é libertação do jugo do homem, mas tem um reino espiritual que está prendendo vocês mais do que Roma está prendendo, e é sobre contra esse reino que eu venho guerrear. Jesus veio trazer guerra contra o reino das trevas. Eu quero te dar uma aplicação aqui bem rápida. Por qual motivo o Senhor Jesus ele vai trazer a ideia do reino de Deus, que não era a perspectiva do que o homem esperava? Eu não sei se os irmãos já viram um elefante ser domado. E o elefante é um animal grande, bravo, difícil de domar.
Só que sabe como que é feito a doma do elefante? Eles pegam o elefante ainda tenro de idade. Eles pegam o elefante ainda numa fase infantil. E o domador, ele coloca uma algema no pé do elefante e ele amarra o elefante. Quando ainda ele é pequeno, ele vai fazer força. O que acontece? Aquela corrente o prende e ele não consegue sair daquele local. E por vezes que ele tenta a ficar nervoso, o domador usa de força, por vezes usa um chicote para discipliná-lo. E o tempo vai passando, Mário. Só que a mentalidade de quem está escravizado não é combater com aquilo que está escravizando. A mentalidade de quem está escravizado é ceder à força do opressor. E é isso que o elefante vai fazer. Os anos se passam e a metodologia continua a mesma. Só que agora o elefante já está numa fase adulta. E se você perceber no circo, ele está amarrado com uma algema no pé e uma correntinha. Só que se o elefante decidir fazer uma força, o que acontece com aquela algema que está no pé? Ela quebra, ela se desprende. Mas por qual motivo o elefante não consegue romper com aquela algema que está prendendo no pé dele? Porque o problema já não é físico. A prisão do elefante está aqui, ó. O elefante não está mais preso fisicamente, só que a prisão dele está aqui, ó, sobre a mentalidade. Se ele fizesse alguma força a mais, ele seria livre daquela opressão. E por qual motivo que ele não consegue ser livre? Porque o seu dominador dominou a sua mente. E é exatamente isso que Jesus veio anunciar. Vocês estão olhando para Roma, achando que Roma pode subjugar vocês e vocês não podem fazer nada. Só que existe um reino que é chamado Reino das Trevas. E esse reino pode prender vocês de uma maneira que vocês fiquem acorrentados ao pecado. Mas eu venho trazer uma palavra para vocês, que essa é noite de soltar o elefante, essa é noite da corrente quebrar, porque eu venho anunciar liberdade para vocês hoje aqui. Eu estou dizendo que a tua mente não vai ficar presa, porque a palavra de Deus vai tomar a tua mente livre. Satanás, jovens, quer que vocês fiquem presos com o pecado. Fiquem acorrentados, irmãs, com o pecado, com a falta de perdão, com a vaidade, com a soberba da vida. A gente, irmão, não dá mais lugar para pornografia, para idolatria. A gente não dá mais lugar para isso. Só que por vezes a avareza quer dominar o coração do crente, a mentira quer dominar o coração do crente, a soberba quer dominar o coração do crente. E aí Satanás já colocou uma algema e está dizendo: não vai sair daí, não vai ter liberdade. Por qual motivo? Porque tomou a mente. A fortaleza é na mente e já dominou e não consegue vencer. Aí a gente se vê preso, não consegue romper. Mas o Senhor Jesus chegou para anunciar liberdade aqui nessa casa. Quantos dos jovens estão entendendo a palavra? Quantos de vocês estão entendendo a palavra? Quantos de vocês estão entendendo a palavra? Quantos aqui das irmãs estão entendendo a palavra? O que mais Satanás quer fazer é colocar uma corrente no seu pé. E eu, como pastor, preciso te alertar disso. O que mais Satanás quer fazer é colocar uma corrente no seu pé.
E às vezes sabe qual que é a corrente? Experimenta aí, não dá nada não. É só um tapa. Vê isso, não dá nada não. É só um vídeo. Não participa dessa conversa, não dá nada não. Sabe o que é? É só uma amizade. Sabe o que é? É só um momento. Irmão, tenta conversar com quem está com a algema no pé. Eu vi um vídeo hoje, esses dias atrás, de uma mulher que é médica, formada. Eu só não lembro que local que ela exercia o ofício. E ela é formada. E pegaram ela na Câmara. Isso aqui fique gravado para os irmãos, para cada um de nós. E ela estava na Cracolândia. E foi perguntado para ela: o que você faz da vida? Ela estava com os dentes faltando, bem magra. E ela falou: meu CRI é metal. E foi conferido, de fato ela é médica. E o que você está fazendo aqui? Você não tem família? Ela falou: tenho família, tenho 4 filhos. Eu ganhava 30 mil reais por mês. Tenho casa, tenho carro. E o que você está fazendo aqui? Ela falou: eu estou presa, não consigo sair daqui. Eu não consigo sair dessa situação. Fazia 3 anos que ela estava na rua. E sabe o que ela estava fazendo? Prostituindo o seu corpo por causa de droga. Vendendo o seu corpo magro por causa de droga, para usar um entorpecente. Às vezes a gente acha que esses exemplos estão muito longe da gente. Porém, o que o mais maligno quer fazer é colocar uma algema no seu pé. E a gente está achando: não, deixa livre, deixa fazer, deixa isso, deixa isso, deixa isso. Mas hoje o Senhor está dando um alerta para a gente aqui. Amém, meus irmãos? Estou falando isso aqui com muito temor dentro do meu coração. Todos vocês. Estou dando essa palavra porque eu vos amo. Depois que entra, o mais difícil é sair. Então, não permita que a algema tome isso. Eu vou dar uma dica aqui para você. Não sou de fazer isso, hein? Não sou de fazer isso. Eu só fiz isso porque foi um benefício para minha casa, foi um benefício para minha filha, tá? Só vou indicar por isso. Existe uma série que está passando na Netflix, chama Adolescência. Assista, principalmente os pais. Sim ou não, filha? Foi bem assim. Vou dar só um spoiler rapidinho, a gente volta para a palavra. Mas o senhor está saindo da palavra? Não, eu estou ensinando o que Jesus está dizendo a respeito do reino. Ok, jovens? Eu assisti com a minha filha. Você que é pai, assista. Se você, jovem, puder assistir, algumas palavras pejorativas ali, mas se você quiser passar, você passa, né? Só um spoiler rápido. Esse filme fala muito de uma ideia de que existe um mundo dos nossos filhos atrás das telas. Às vezes a gente acha que os nossos filhos têm um comportamento maravilhoso, lindo, só que por trás das telas eles são outras pessoas. Esse filme fala disso. Esse filme fala disso. E a conclusão do filme é maravilhosa. Mas eu quero te indicar para que você assista. Os pais se perguntam: aonde que nós erramos? Aonde que nós falhamos? Porque eu dei tudo, eu trabalhei, eu fiz isso, eu saí de manhã, eu voltei à tarde. Só que aonde foi que eu falhei? E ele chegou à conclusão: era 1h da manhã e eu não repreendi. O momento que ele estava atrás da internet, não viu o que estava assistindo. Então assista, se chama Adolescência. Você vai se surpreender. Vai se surpreender. Que fique aqui um alerta para nós todos. O que mais o reino das trevas quer fazer é colocar uma algema. Mas, irmãos, pelo poder da palavra, hoje tem liberdade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O pastor é chato? Eu sei que sou. Por isso que eu pego no pé mesmo.
no culto de terça, quinta, domingo. Quero as irmãs aqui no culto de terça, quinta e domingo. Por qual motivo, Jorjão? Porque o mundo está querendo colocar corrente, mas a palavra vai te libertar em nome de Jesus. Ou você acha que a internet vai oferecer alguma coisa para te libertar? Não! Eu queria que parentes meus estivessem aqui ouvindo, no seu lugar. Vou me corrigir, vai no seu lugar não, mas do seu lado. Porque eu sei que aqui os irmãos valorizam estar aqui. Mas eu queria que amigos meus estivessem aqui. E sabe onde alguns deles estão? Infelizmente, na boca do tráfico. Uns vendendo e outros usando. Eu queria que eles estivessem aqui ouvindo. Queria. Parei um jovem aqui na Suzambão, 30 e poucos anos de idade. Onde você mora? Mora em tal lugar. O que está fazendo? Ah, pastor, estamos na rua aí. Não sabe. A vida é louca, o bagulho é louco. Vou para lá, vou para cá, assim, minha vida é assim, assim, assim. Então para conversar com alguém que está algemado. Você vai entender o que eu estou falando. Para, tira um tempo, vai numa clínica de recuperação, conversa com o interno lá dentro. Para, tira um tempo, conversa com alguém que está vivendo um cenário de prisão e você vai entender do que eu estou te falando. Por isso que eu sou chato mesmo. Tem que vir aos cultos de doutrina, porque no culto de doutrina tem libertação das algemas do reino das trevas. Quem pode levantar as mãos e adorar a Jesus? Quem é livre aqui para adorar a Jesus? Graças a Deus você é livre, irmão. Então não fique escravo do pecado desse mundo e nem de Satanás. Não fique. É um apelo que eu faço a você, em nome de Jesus. Queridos, vamos seguir, vai. Eu quero te dar o texto em Marcos 1, versos 14 e 15. Jesus vai aparecer anunciando o reino de Deus. Os irmãos veem que isso não é coisa da cabeça do pastor. Abre aí, Marcos 1. Versículo de número 14, versículo de número 15. Verso 14 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Olha a mensagem de Jesus, irmão. Vê se é mensagem diferente da minha hoje, tá? Vê se é mensagem diferente da minha hoje. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Vê se é a mensagem diferente de hoje, irmão. A mensagem nossa tem que continuar sendo: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Só tem uma maneira de nós ficarmos livres das correntes desse mundo: é se arrepender e crer no Evangelho de Jesus. Então, Jesus aparece anunciando o reino. Amém, irmãos? É só uma aplicação, uma introdução hoje. E Jesus ele vai fazer uma diferença, ok? Entre o reino dos homens e o reino de Deus, ok? Jesus vai fazer essa leve diferença aqui. Volte comigo em Lucas 13. Lembra que eu disse para os irmãos que o versículo 18 é uma continuidade do que está acontecendo lá no verso de número 1? É uma sequência. Então Jesus, o Lucas, na verdade, ele vai registrar aqui o reino dos homens. Ele vai começar a trazer uma explicação de como funcionava o reino dos homens. No versículo de número 1, do capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o texto diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo o sangue
Pilatos misturara com seus sacrifícios. Olha a resposta de Jesus. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus não foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Eu vou explicar aqui para você esse texto. É difícil compreender esse texto, mas eu vou te explicar. Lucas ele está apresentando o reino dos homens, como que o reino dos homens funcionava nos seus dias. E o texto vai ensinar aqui que quem estava na regência desse governo se chamava Pilatos, Pôncio Pilatos. Sabe o que aconteceu aqui? A história vai dizer que alguns galileus, eles tinham a fama de serem rebeldes, eles tinham a fama de lutar contra o governo de Roma, só que lutar com a força do seu braço. Por muitas das vezes eles faziam algumas rebeliões, por muitas das vezes eles iam até o templo e revogavam muitas situações, só que na mente deles a força do braço ia resolver a questão. E o texto vai dizer que alguns galileus, o que eles fizeram? Saíram do seu local e eles subiram para Jerusalém. Quando chega lá em Jerusalém, eles vão entrar dentro do templo e no átrio eles vão oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe o que Pôncio Pilatos vai fazer, representando o governo humano? Pôncio Pilatos vai mandar algum dos seus soldados se envolver no meio do povo, e os soldados começaram a matar aqueles galileus dentro do templo. O texto chega a dizer que o sangue daqueles galileus se misturaram com o sacrifício dos animais que eles estavam oferecendo. Olha a atrocidade que era. Pôncio Pilatos manda matar os galileus por causa de uma loucura da sua mente. E o Lucas vai registrar a dizer assim: ó, o sangue deles se misturaram com os sacrifícios, o sangue dos galileus se misturaram com o sangue dos animais. Olha isso. Isso daqui é uma representação do governo dos homens. Porém, agora Lucas vai trazer uma representação do reino de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo no verso de número 16. Deus poderoso. O reino dos homens, irmãos, quando reina sem a presença de Deus, o resultado é morte. Só que o reino de Deus, quando é regido pelo Espírito Santo, é vida. O verso de número 16, que é uma sequência de texto, olha que o texto vai dizer: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Veja que a preocupação do reino dos homens é matar, é ter o seu nome ovacionado, é ter o seu nome acima de qualquer lei, é ter o seu nome imposto à força, à brutalidade. Só que o verso de número 16 vai nos trazer a revelação do reino de Deus, aonde não é imposto pela força de homem algum. Uma mulher estava presa pelas garras de Satanás, estava encurvada, e os homens dentro da sinagoga acharam ruim, porque Jesus libertou a vida daquela mulher de uma enfermidade. Mas o Senhor Jesus vai dizer para eles: por acaso eu não podia colocar em liberdade alguém que estava presa nas mãos de Satanás? O governo dos homens quer prender, mas o governo de Deus traz libertação para a glória de Deus. Os irmãos conseguiram compreender aqui a diferença? Aonde o reino dos homens governa sem a liderança de Deus?
e aonde o governo de Deus é estabelecido pela governança do Espírito Santo. Irmãos, quando nós somos governados por Deus, tem libertação. Quando nós somos governados por Deus, tem vida. E é isso o que o Senhor está fazendo. Agora, a gente vai aplicar essa palavra sobre a cultura que o Senhor ensinou no decorrer da história. Existe uma cultura, irmãos, chamada cultura do reino de Deus, aonde é que Deus vai estabelecer o seu governo. Eu quero mostrar aos irmãos que desde o início de todas as coisas, a vontade de Deus foi estabelecer um governo, um domínio, só que aonde o homem fosse parceiro de Deus, o homem pudesse governar a partir de Deus e não longe de Deus. Pastor, aonde está isso? Eu quero te pedir com que você vá comigo em Gênesis. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1. Eu quero aplicar essa palavra ao coração dos irmãos, para que haja temor sobre as nossas vidas. Perceba, irmãos, que quando um homem ele governa sem a direção de Deus, irmãos, ele pode governar, ele pode governar a sua casa, ele pode governar os seus negócios, ele pode governar a sua família, ele pode governar a sua vida. Só que quando um homem ele governa sem a direção de Deus, ele está governando para que se revele futuramente o governo do anticristo. Perceba isso. Quando o homem governa sem Deus, sem a presença de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, o seu governo não revela o reino de Deus, o seu governo revela o governo do anticristo. Porém, há uma outra realidade. Quando o governo de Deus é estabelecido sobre a vida de um homem e a vida de uma mulher, quando um homem e uma mulher aprendem a governar submisso à vontade do Espírito, a governar segundo a palavra de Deus, a família desse homem, o negócio desse homem, a vida desse homem vai revelar o reino de Deus sobre esta terra. E eu quero dizer isso aos irmãos, uma palavra de Deus para essa igreja. O Senhor te chamou para revelar o seu reino nesses últimos dias. O que eu preciso dizer aos irmãos: irmãos, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme. O Senhor está dizendo para nós hoje que Ele nos chamou para revelar o seu reino, não importa onde nós passamos e não importa onde nós estivermos, nós precisamos revelar o reino de Deus. Precisamos. E para revelar o reino de Deus, eu gostaria de ler com você Gênesis 1, 28. Vamos ver que esse daqui é um plano de Deus desde sempre. Gênesis 1, 28. Olha o que o texto de Deus, o texto de Gênesis vai dizer. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. Diga assim: a bênção de Deus está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre os meus negócios. A bênção de Deus está sobre a minha casa. A bênção de Deus está sobre a minha família. Diga assim: eu vou governar para revelar o reino de Deus nesses últimos dias, até o retorno de Jesus. Quem acredita nessa palavra? Veja que antes de Deus te dar um governo
A maior virtude, Mateus, que um homem pode ter na vida dele é ser abençoado por Deus por onde ele passa. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o homem jogar no Real Madrid quando fizer o gol fazer mas quando chegar no último dia da sua vida, a sua alma ser condenada para o inferno? De que adianta o homem andar com uma corrente no seu pescoço e vergue para frente, de tão pesado que é ouro no seu pescoço, mas no último dia a sua alma ser condenada ao lago de fogo? Antes que Deus te traga o governo e o domínio de alguma coisa, o Senhor vai liberar a bênção dele sobre a sua vida. Irmãos, e nós somos abençoados. Cadê os abençoados por Deus? E Deus abençoou, e olha o que Deus vai dar para ele. E disse-lhe: frutificai. Diga assim: frutificai. A segunda bênção: multiplicai. Diga: multiplicai. A terceira bênção: encher. Diga: encher. Então há 3 bênçãos que Deus libera sobre a vida de Adão antes de dar para ele o domínio e o governo. Deus vai dizer assim para ele: Adão, sabe qual a bênção que vai ter sobre a sua vida? Que você vai dar muitos frutos, Adão. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai dar muitos frutos. Você vai dar muitos frutos. Jovens, quando vocês, se Jesus não voltar até lá, eu quero estar vivo para ver isso. Quando vocês entrarem na faculdade, nada do sistema da faculdade vai dominar o coração de vocês. Vocês vão dar muito fruto na faculdade onde Deus coloca vocês. Os pais e avós recebem essa palavra pela vida dos seus filhos. Eu estou profetizando que os nossos jovens não vão se perder na faculdade. Por quê, pastor? Porque eles estão sendo instruídos hoje aqui. Vocês estão sendo instruídos. E a Bíblia diz: se nós instruímos os meninos no caminho do Senhor, quando eles crescerem, eles vão permanecer. Então vocês vão dar fruto onde passem. Não importa. Deus pode chamar vocês para muitos lugares nessa vida. E a bênção de Deus precisa acompanhar a vida de vocês. Não importa por onde vocês passem. O fruto a bênção da frutificação, a bênção da multiplicação e a bênção de encher. Só que no capítulo 2, verso 16, e a gente precisa seguir para finalizar. Capítulo 2, verso de número 16. Olha o que Deus vai dizer para ele. Deus outorgou sobre a vida dele, lá no versículo de número 28, Deus vai dizer assim, verso 28: Deus o abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Olha a expressão: sujeitai-a e dominai. Olha o domínio aqui, domínio, governo. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves, dominai as aves do céu, dominai sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus estava entregando governo e domínio na mão de Adão. No capítulo de número 2, versículo de número 16, Deus vai entregar outro governo sobre a vida do homem. E esse governo aqui é fantástico. Olha o que Deus vai dizer para ele no capítulo 2, versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Sabe qual que é o segundo governo que Deus está dando para o homem? Se quiser anotar, anote. O segundo governo é governar a si mesmo. Aprender a governar a si mesmo. Isso aqui é domínio próprio. Deus está entregando lá atrás para ele. Governar a si mesmo. E como Deus faz isso? Nessa expressão que Deus utiliza no verso 16: e ordenou a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? A palavra hebraica quer dizer assim: que Deus falou ao coração do homem. Essa é a ideia do hebraico aqui. Deus falou ao coração do homem. E sabe o que Deus vai dizer ao coração do homem? Não pode comer desse fruto.
do homem. Agora você recebe o governo de governar a si mesmo. Isso vai se repetir na vida de Noé. Eu quero ler contigo Gênesis 9 e a gente finaliza aqui. Gênesis 9, versículo de número 1. Deus, após o dilúvio, após todos terem morrido, Deus vai falar com Noé, entregando para ele novamente o governo de todas as coisas. Muitas gerações haviam se passado e Deus vai dar mais uma oportunidade. Olha como Gênesis 9 começa: e abençoou Deus a Noé. Olha que coisa linda. Antes de Deus entregar o governo, Deus entrega a sua bênção para Noé. E olha o que Deus diz, olha o governo que Deus vai entregar para ele, ó: frutificai, multiplicai e encher a terra. Eu acho que Noé já devia ter dito: Senhor, eu acho que eu vi essa história já um dia. Eu acho que o Senhor já entregou isso para alguém, e de fato tinha entregado. O governo é a ideia de Deus, de domínio, de governo. Deus chamou o homem para isso também. Porém, o homem não soube lidar com isso. Agora Deus também vai fazer o quê? Vai entregar ao homem a oportunidade dele governar a si mesmo. Está no verso 4. Os irmãos estão animados para ouvir a palavra? Se anime aí que a gente está finalizando. Verso de número 4. Olha o que o Senhor vai dizer para Noé: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerá. Olha Deus dizendo não de novo aqui para o homem. E do verso de número 4 ao verso de número 6, o Senhor vai dizer para o homem: não, não e não. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Eu te chamei para governar. Eu preciso que você entenda isso. E você vai governar a sua casa, você vai governar a sua família, você vai governar sobre as suas finanças, você vai governar muitas coisas na sua vida. Só que para você governar com excelência, você precisa entender que a minha bênção precisa estar na sua cabeça. Sem a minha bênção não tem governo e não tem revelação de reino para você. E é isso que Deus está revelando para a sua igreja hoje aqui. Igreja, eu tenho lugares extraordinários para colocar cada um de vocês. Eu já até profetizei na vida da Carmelina hoje que Deus pode abrir uma porta dentro da porta onde Deus colocou ela. Mas o Senhor está falando para a gente aqui hoje, antes que a gente governe algumas coisas, entendam: a minha bênção precisa estar na tua vida. E quando a minha bênção estiver sobre a sua cabeça, você vai revelar o reino por onde você passar. Mas pastor, como que eu faço para isso acontecer? Governe a si mesmo, irmão. Aprendamos hoje a governar a si mesmo. Só que eu quero dizer para a igreja: é fácil governar a si mesmo? Governar a si mesmo é o fruto do Espírito, é o domínio próprio. É isso que o Senhor está propondo a Noé lá atrás. Você precisa governar a si mesmo, Noé, para que eu me revele neste cenário sobre a sua. A gente finaliza aqui. Eu quero pedir para que a igreja fique de pé, para que nós possamos fazer uma oração. Irmãos, hoje foi uma aula introdutória a respeito daquilo que Jesus ensina em Lucas 13, a partir do verso 1, e nós estudamos hoje o verso de número 18, aonde o Senhor Jesus vai nos ensinar que Ele trouxe a revelação do reino de Deus, aonde que nós não devemos fazer somente como os judeus faziam, achar
que o governo é só sobre as coisas materiais e sobre as coisas dessa terra. Para quem não entendeu ainda, eu vou trazer a revelação agora. Não adianta a gente dizer assim: esse governo está difícil, os impostos aumentam, esse governo está liberando aborto, esse governo está fazendo isso, está fazendo, e as notícias que chegam são só notícias complicadas, complexas, difíceis, notícias onde os partidos de feministas e LGBT estão crescendo cada vez mais, notícia onde os nossos professores estão sofrendo nas escolas e nas faculdades com tantas coisas novas que estão surgindo e tem que lutar para se manterem fiéis àquilo que Deus os chamou para fazer. Talvez você não entendeu, eu te revelo a palavra agora. Você acha que esse governo vai mudar? Não. Sabe por quê? Porque esse governo está governando o anticristo chegar. Apocalipse vai nos revelar que vai aparecer o anticristo, a besta e o falso profeta, e um está governando para o outro. O anticristo governa para o falso profeta, o falso profeta governa para a besta governa para o anticristo. E esse governo, Marião, não tem nada de melhor para oferecer, é só um cenário que está aparecendo para que daqui a pouco o anticristo seja revelado na sua sagacidade e engane muitas as nações, e ele vai se revelando dentro dos partidos que estão surgindo, dentro das ideias que estão aparecendo, e muitos crentes não estão percebendo que está sendo montado um palco para que o governo do anticristo apareça, aonde o governo está provando coisas que não era provado, está provando ordens que não era provado, está provando clipes na internet que mostram músicas onde muitos jovens estão cantando sobre aborto, estão cantarolando sobre aborto, sangue derramado de uma vida inocente, e o governo está anunciando o governo que está para chegar, que é o governo do anticristo. Porém, há uma esperança. Aleluia. E a esperança é que Deus levantou a sua igreja, e Ele vai dizer a Pedro: Pedro, sobre esta pedra que é Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu preciso te dar uma notícia: você é a igreja que precisa revelar o governo de Deus e o reino de Deus nesta terra. Antes do anticristo chegar e se manifestar, o Senhor vai arrebatar e tirar a sua igreja desta terra. Quando tem essa viva esperança de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, então eu quero liberar a palavra de Deus sobre você. Deus já te abençoou, então governe a si mesmo para revelar o governo de Deus nesses últimos dias. Quantos recebem a palavra de Deus? Aplaudam o Senhor Jesus. Aplaudam o Senhor Jesus. Aplaudam o Senhor Jesus.